a minha vocação para odontologia, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, porque se manifestou para mim quando eu era muito jovem, eu era criança. A história que me vem à memória e que me marcou a vida inteira até hoje, eu tive, aos 7 anos de idade, eu tive uma dor de dente muito, muito forte. E o meu pai me levou no dentista. Quando eu cheguei lá, era uma dentista mulher. E eu achei aquilo tão lindo, mas era um mundo diferente de tudo aquilo que eu conhecia, porque até então, todas as mulheres que eu conhecia na época, com 7 anos de idade, eram basicamente donas de casa, ou então eram professoras, ou então era como minha mãe, que cuidava de uma central telefônica na própria casa, uma central muito pequena, porque a cidade era muito pequenininha, né? E eu achei aquela profissão, não sabia que aquilo se chamava de profissão, né? Mas eu achei aquilo tão lindo, aquela mulher linda, toda de branco, um cabelo liso, toda arrumada, num dia normal de semana e fazendo uma coisa que ela dominava tudo. Ela tinha o total domínio daquilo que ela estava fazendo. Então, ela me atendeu, claro que como toda criança naquela época eu tinha medo, mas quando eu saí de lá, e obviamente já sem dor, sem o dentinho que estava doendo, era um dentinho de leite, o meu pai, muito carinhoso, me trouxe no colo de volta para casa, porque a gente ia a pé, né? E eu estava eufórica, né, com aquilo, de ter conseguido vencer aquele medo e ter visto tudo aquilo. E aí eu falei para o meu pai, pai, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer, eu quero ser dentista. E esta ideia, que foi um despertar para mim nesta idade, poderia ser só uma coisa de criança. Porém, nos anos seguintes, eu tentava, já outras dentistas estando nessa cidadezinha, nas minhas férias, eu pedia para a mãe para que ela perguntasse para a dentista se eu poderia ir lá ajudar. Teve algumas que deixaram, então nas minhas férias de criança eu ia alguns dias nessas outras dentistas para ajudar a fazer massinha. Isso você tinha quantos anos já? Depois, o primeiro episódio foi com 7, né? Eu devia ter entre 9 e 10 anos, por aí. 9 e 10 anos. É claro que eu devia perturbar as dentistas, elas deixavam por consideração minha... Claro, imagina, né? Óbvio que sim, né? Então... Aí, quando chega na época de fazer vestibular, como todo adolescente, eu acho que é uma época muito difícil da gente decidir, por isso que eu falo que eu sou privilegiada, decidir assim, a carreira que você vai abraçar e que é mais do que um casamento a carreira que você abraça, pelo menos no meu entender, né? E aí, na época, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu estava empolgada na época com relação ao que tinha nos marcado como humanidade, o homem ter pisado a Lua. Então eu falava que eu queria ser a primeira mulher a pisar na Lua, eu queria ser astronauta, né? Astrônoma. Eu falei, mãe, eu quero ser astrônoma. Tá, aí a mãe falou assim, mãe e o pai, né? Ó, vou pesquisar onde tem isso. Só tinha no Rio de Janeiro. Descartado, nem pensar de ir para o Rio de Janeiro para fazer isso. E aí eu fiquei pensando, não, eu estou realmente com a cabeça no mundo da Lua. A coisa que me despertou desde criança é ser dentista. E nesta cidadezinha pequena da onde eu vim, você tem uma cidade próxima que se chama Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que tem uma universidade federal. Era inconcebível nesta época a gente pensar em fazer vestibular em outras cidades. Ou você passa nessa, ou você passa nessa. Não tinha opção. Não tinha opção de pagar uma universidade particular, não tinha opção de ir para uma cidade maior como Porto Alegre, ou mesmo como São Paulo, para fazer isso. Então, fiz o vestibular, passei na faculdade, comecei a amar fazer isso. Eu amo estudar biologia e eu gostei muito, já desde o começo, né? E eu sou uma pessoa, acho que bastante inquieta. Quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu falava assim, eu não quero ficar só, eu quero ir para dentro de um consultório, eu quero entender como um consultório funciona. Então, no 2º ano de faculdade, na época a odontologia eram só 4 anos de formação. E
no segundo ano de faculdade, a maioria dos meus colegas, ninguém estava dentro de consultório odontológico nenhum. Só que como a faculdade era próximo do lugar desse consultório que me indicaram, que pegava pessoas, estudantes para serem auxiliares, então nessa época a gente não recebia salário, não fazia nada, mas era um estágio onde a gente trabalhava como auxiliar odontológica mesmo. E esta pessoa que eu fui trabalhar, que se chama Dr. José Oscar Carlesso, lá em Santa Maria, eu aprendi muito com ele. Ele era especialista em periodontia e especialista em prótese. Então, no segundo ano de faculdade, eu comecei a ser auxiliar dele e fiquei até o final da faculdade. Então, como tinha janelas no nosso currículo de odontologia, as janelas que eu tinha livre, eu passava para ele, olha, eu posso estar aqui no dia tal, a tal hora, e ficar até tal hora. Então, qualquer intervalo de aula que eu tinha, eu ia para o consultório. E isso eu aprendi muito. Foi assim, eu aprendi como funcionava o trato do profissional paciente, o cuidado que se tinha que ter com isso, e como ele era especialista em periodontia, que é tratamento de gengiva e cirurgias, eu fiquei apaixonadíssima por essa área. E a experiência que eu fui tendo me favoreceu muito no aprendizado e nas comparações daquilo que eu tinha em sala de aula e na clínica da faculdade. Quando estava próximo de me formar, esse profissional falou para mim, Márcia, você quer fazer periodontia como especialidade, né? Eu falei, sim, é isso que eu amo, é isso que eu quero fazer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para São Paulo, você vai fazer especialização lá. Quando você terminar, você volta para cá, que aí vai ter um lugar aqui na minha clínica para você trabalhar. Tá, só que aí tinha um outro detalhe. Eu não tinha dinheiro para isso, né? Meu pai também não tinha. Então, antes de eu falar essa notícia para o meu pai, que eu queria ir para São Paulo, eu fui e pesquisei. Na época existia um crédito rotativo que se chamava APLUB. É a Associação dos Profissionais Liberais, acho que era do Brasil, não lembro como era. Então você fazia um pedido desse dinheiro para você poder fazer a especialização. Quando eu tinha toda a informação, eu precisava aí, claro, do pai que assinasse isso, né? Aí fui conversar com meu pai. Pai, eu quero fazer a especialização quando eu terminar. Mas já estuda tanto! Eu vou montar um consultório para você aqui na nossa cidadezinha, que se chama São João do Polese, lá no Rio Grande do Sul, e chega de estudar, tanto estudo. Falei, pai, eu não estou pronta. Eu gosto disso e eu quero fazer isso, mas em São Paulo, minha filha. Eu falei, sim, ainda por sorte meu irmão estava também em São Paulo naquele momento, só que ele morava num pensionato de homens e eu iria então para um pensionato de mulheres, mas o meu pai aceitou. Na verdade, eu sempre tive muito estímulo do meu pai e da minha mãe, porque eles sempre acreditaram em mim. E isso é uma coisa assim que eu acho que dá um fortalecimento pra gente que é impressionante. Por exemplo, minha mãe nunca quis que eu machucasse minhas mãos, porque ela falava assim, você não vai ser dona de casa, você vai ser uma profissional. Então ela tinha isso muito forte, né? E eu já desde criança, nesse momento, também sabia que eu não queria, porque eu não queria depender financeiramente de uma outra pessoa. Eu queria ser por mim mesma, pelo meu trabalho, né? Então, fui nessa linha e aí entrei nesse consultório, como eu estava falando, e aí ele falou, então você vai para São Paulo. Consegui resolver tudo isso e esse dentista, ele tinha contatos, esse dentista de Santa Maria, o Oscar, tinha contatos com profissionais top em São Paulo. E um desses profissionais foi o Dr. Carlos Alberto Dotto, que era um periodontista, mas era na época um periodontista muito conhecido em São Paulo. E eu esse Dr. Oscar entrou em contato com ele e perguntou quando que teria curso de especialização tal, e ia ter um curso e eu vim para fazer o curso. Aí tive que fazer toda uma preparação, fazer o teste para entrar e entrei. Quando eu entrei, esse professor, o Dr. Dotto, falou um dia para mim assim, escuta, quem você é? Que vários profissionais bons aqui de São Paulo estão falando de você, dessa gaúcha que veio para fazer curso.
me assustei com aquilo. Eu falei, não, é que eu gosto muito de periodontia. E eu queria muito fazer o curso com você, porque há 2 anos atrás, quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu vim para São Paulo para um congresso. E eu vi a sua palestra. E a formação que eu quero ter é com o senhor. Bom, aí as portas se abriram realmente para mim. E eu fiz durante esse período o curso de especialização, eram 2 anos. E só que era 1 dia por semana. Os outros dias eu estava sem ter o que fazer, né? Então, durante esse período eu fiz estágio justamente com esses profissionais em São Paulo. Estágio assim, eu ficava dentro do consultório ajudando no que precisasse. Então eu fiquei no consultório do Dr. Dotto, fiquei no consultório do Dr. Rui Opperman. O Dr. Rui Opperman era da Universidade da Unesp de São José dos Campos. Dr. João Vieira de Moraes, também da Universidade Unesp de São Paulo. E então esses estágios todos me possibilitaram mais ainda esse conhecimento todo dessa integração entre as áreas, porque esses eram protesistas. Então, de novo, eu estava nesse triângulo, nessa época não existia implante, estava nesse triângulo de periodontia, prevenção e prótese. Quando eu tinha uma relação muito boa com o Dr. Dotto, eu também comecei a fazer parte da equipe de professores assistentes dele no curso de especialização em periodontia. Quando teve ele falou assim, a brincadeira que ele fazia comigo era assim, adote um atleta. Por quê? Porque na época, inclusive, que eu tinha feito esse empréstimo aí para poder fazer o curso, atrasou 6 meses o recebimento desse dinheiro. E aí eu ia voltar para o Rio Grande do Sul porque eu não tinha como pagar. E aí o Dr. Dotto me chamou e falou assim, Márcia, o que está acontecendo? Porque eu ouvi falar que você vai abandonar o curso. Eu falei, professor, eu fiz um crédito, não vai chegar, só vai chegar daqui 6 meses. Ele falou, você já ouviu falar dessa campanha Adote um Atleta? Poxa, eu era muito jovenzinha, eu tinha 21 anos nessa época. Falei, o que é isso? Ele falou assim, eu vou te adotar. Durante 6 meses nós vamos fazer o seguinte, você dá um cheque no valor total para não ficar chato perante os outros colegas e eu te devolvo metade do valor do cheque, porque metade você precisa pagar para a faculdade, metade eu te devolvo. Foi uma coisa assim, de uma bondade, de uma abertura de portas para mim que me marcou até hoje, é o meu mestre, né? E quando voltou o crédito, aí eu voltei a pagar o curso normalmente. Esse ponto aí, eu acho que é um ponto muito marcante, né? Porque é um divisor de água na sua carreira. Sem dúvida. Né? Se não fosse a generosidade, né, desse profissional, desse ser humano principalmente, provavelmente você não estaria aqui. Né? E é isso que te move a agir como você age com seus profissionais, com essa equipe hoje? Eu acho que sim, porque a coisa de você estimular uma pessoa jovem e que você vê que ama aquilo, se você tem oportunidade de fazer isso, é uma coisa que me marca muito, porque para mim essa época eu fui acolhida, abraçada. Os vários colegas que tinham a ver com ele passavam no lugar. Eu morava num pensionato, que a gente chamava de pensionato, mas na verdade não era. Eu morava num quarto que tinha outras 3 pessoas. Uma era dançarina de boate, a outra era faxineira, e todo mundo no mesmo lugar, num relacionamento que era muito bom, porque eu vi o lado da vida difícil de pessoas em São Paulo e tinha a hora que parecia que aquela vida ia me sufocar. Mas eu sabia que o meu destino era outro, só que naquele momento, o momento só existe no presente, né? O futuro não existe ainda. Então no presente era muito duro. Eu tive o apoio gigante do meu irmão mais velho que estava lá, que me buscava em tudo que era canto de São Paulo, porque conforme tinha os estágios aqui, lá, colar, eu não conhecia nada.
Ele pegava ônibus comigo, pegava metrô, pegava tudo que tinha para me ensinar o caminho e para me proteger. Se ficava à noite, ele falou, você não sai daí, eu vou lá te buscar. Então foi uma coisa assim muito, muito, muito importante na minha vida. E esse Dr. Dotto me abriu muitas portas, porque isso era dentro da periodontia e aí eu passei a fazer parte da equipe. Quando teve um final de um carnaval, esse professor convidou alguns alunos e alunas para ir para a praia. E o irmão dele tinha uma casa ao lado, que também convidou mais uma turma lá para ir para a praia. Neste encontro, eu conheci quem é hoje o meu marido. Foi num carnaval na praia em Ubatuba, né? A gente se conheceu ali e, de verdade, a esposa do Dr. Dotto, a doutora Dorita, ela agiu como cupido, porque ela viu que a gente tinha se gostado ali. E quando o carnaval acabou, todo mundo foi embora e tal, o meu marido ligou para mim e falou assim que ele queria me encontrar. Quando ele ia para São Paulo, ele queria me encontrar. Só que naquele dia que era para eu estar fazendo estágio, eu não estava, porque minha mãe estava me visitando. E aí a Dorita ligou para mim de orelhão, né? Mandou mensagem no meu pensionato, a gente não podia ligar do pensionato para outro lugar, pediu para que eu ligasse de volta. E aí ela falou, Marcinha, ela é argentina, Marcinha, por que você não está aqui? Eu falei, não, mas eu avisei com antecedência que a minha mãe estaria aqui. Não, é que o Neca está aqui, ele quer te ver, não sei o que. Bom, aí começou um namoro à distância e o Eduardo era aqui de Campinas, né? Então, o motivo para eu ter mudado para Campinas, na verdade, foi o coração. Foi esse relacionamento. E que a gente não tinha decidido casar, só que eu queria definir minha vida. Então chegou um momento do namoro, que eu em São Paulo, ele aqui, que eu falei assim, Eduardo, é o seguinte, o curso terminou, eu já fiz mais os 6 meses de estágio que eu queria, e eu tenho que começar a minha vida. Ou eu volto para Santa Maria para trabalhar naquele lugar que eu já tenho lugar para trabalhar, ou a gente vai investir no nosso relacionamento e eu vou mudar para Campinas. Naquele momento, o Eduardo ficou muito assustado, né? Porque, enfim... Checkmate, né? Meio que checkmate, né? E aí ele falou, olha, eu não posso me responsabilizar por isso, é a sua carreira, Ficou inseguro, enfim. Aí ele foi embora, isso era um sábado. Era um domingo. Foi embora de São Paulo, veio embora, né? Aí no domingo, aí chorei, eu fiquei desse tamanho, né? Chorei. E acabou, né? Acabou. Na segunda-feira de manhã eu tinha estágio, tinha que estar no consultório trabalhar, né? Num consultório lá em São Paulo. Aí de manhã ele me ligou. Eu não lembro como é que a gente tinha comunicação, porque não tinha celular naquela época, né? Ele já não estava mais no pensionato aí, mas enfim, ele deixou recado em algum lugar que ele queria falar comigo, falou assim, não saia daí que eu tô indo para Campinas, segunda-feira. E ele na época tinha muito paciente no consultório dele porque ele era ortodontista. Aí eu avisei lá no estágio que eu não podia ir e tal, mesmo porque eu tava com o rosto desse tamanho, né? E aí ele foi, a gente conversou e ele falou, vamos investir no nosso relacionamento sim. Eu amparo você em Campinas. Aí uma colega e amiga nossa me recebeu em Campinas. Eu morei com ela um tempo aqui, depois eu mudei, morei com outra, depois morei um tempo na casa da minha sogra, até que a gente casou em 86. Então eu vim para Campinas em agosto de 85. Em 86 eu já tinha conseguido um lugar através de... Porque eu vinha com bastante cartas de referência lá de São Paulo, desses lugares bons que eu tinha trabalhado e com a propaganda de que eu ia fazer exclusivamente periodontia. Na época, estava sendo valorizado muito os especialistas exclusivos numa área. E aqui em Campinas tinha pouquíssimos e quem tinha já era mais velho. Então chegar uma menina nova com toda essa referência, já com o curso de especialização feito,
e com essa propaganda de que ela não tinha, não iria atender outras coisas, não iria fazer restauração, não iria fazer nada, ia fazer só periodontia, o meu marido e a irmã dele, que também é dentista, foram comigo visitar vários dentistas referência aqui em Campinas, porque eles conheciam, eles eram daqui. Então eles iam comigo nesse lugar, eu ia com as cartas de referência e falava qual é o trabalho que eu tinha feito nos consultórios deles e qual a proposta que eu tinha para fazer. E eu fui muito bem acolhida de novo, minha gratidão de novo. Hoje, vários desses profissionais que me encaminhavam muitos pacientes já morreram, né? Porque isso foi em 85 que começou. E então, um começou mandando e gostou muito do meu trabalho. Eu tinha que fazer uma cirurgia para ele poder fazer uma prótese. Então, normalmente, eram os protesistas que faziam aliança e indicação para os periodontistas. Então eles me mandaram, esse me mandou um paciente, como ele era referência, professor na faculdade e tudo, ele encheu meu consultório de pacientes, porque ele tinha gostado do trabalho. E assim isso foi se espalhando de boca em boca. Quando alguém falava assim, para que periodontista que eu indico? Tinham os tradicionais, mas eu estava vindo como uma onda nova mesmo. E em questão de 86... Entre 86 e 87, meu consultório estourou de tanta gente, só fazendo periodontia. Nesse tempo, não existia em Campinas nenhum curso de especialização nessa época. E o Dr. José Luiz Junqueira, que é hoje o dono da São Leopoldo Mandic, na época nem existia também a Mandic como faculdade de odontologia. Ele era coordenador da parte da ACDC, da Associação de Cirurgiões Dentistas de Campinas. E ele montou uns departamentos e convidou a mim, porque o Eduardo era amigo dele na época, para coordenar o departamento de periodontia que não tinha nada, não tinha curso, não tinha nada. E numa dessas reuniões ele falou assim, olha, nós precisamos ter um curso de especialização aqui na associação. Só que não tinha nem clínica na época, na associação. Eu falei, olha, eu conheço muito o Dr. Dotto, e aliás o Dr. Dotto é de Campinas, só que morava em São Paulo, sempre morou em São Paulo. Eu falei, eu poderia entrar em contato com ele para ele falar com você. E ele falou, então faça isso. Aí entrei em contato com o Dotto, falei, Dotto, tem uma oportunidade de fazer um curso de especialização aqui em Campinas, você precisaria falar com o Dr. José Luiz Junqueira. Aí eles se conversaram e fecharam para começar o primeiro curso, só que não tinha clínica. E aí, claro, eu já fazia parte, estava junto com o Dotto, eu fazia parte da equipe para dar o curso de especialização. O Dotto deu esse curso durante 6 meses, sem clínica, enquanto a clínica ia sendo construída. Que história, hein? Que jornada, né? Que jornada. Uma jornada. Mas aí como é que começou? Aí não tinha local de clínica? Não. Então, primeiro, eu trabalhei num consultório onde eu só dividia despesas. Então, eu não tinha investimento nenhum em nada, né? Assim, daquela clínica que eu estava trabalhando. Só que tinha 2 coisas que eu não abria mão e aí eu investi. Uma foi o aparelho de ultrassom que se usava na periodontia, que era uma coisa assim que praticamente na época ninguém tinha. Eu comprei um. E outra coisa que eu não abria a mão era de ter uma secretária só minha. Então, eu contratei uma secretária, porque dentro daquilo que eu entendo como odontologia, não dá para você fazer uma odontologia boa se você não tiver um auxílio ali. Enquanto eu trabalhei nesse consultório, então que foi a partir de 85, eu fui ganhando dinheiro e fui investindo então em comprar o meu primeiro consultório. Consultório, entenda-se, cadeira, motor e tal. Quando eu consegui ter esse consultório, eu fui atrás de uma sala então para alugar. Então, em vez de só dividir despesas, eu ia alugar uma sala dentro de um outro consultório para poder trabalhar. E fiz isso durante esse período que foi na época em que... E continuava com os cursos lá, dando curso lá junto com o Dr. Dotto. Foi na época que minha filha nasceu, isso foi em 88, então de 85
Até 88 eu já estava no segundo consultório, aí com consultório meu, mas alugando uma sala. Enquanto eu trabalhei nesse consultório, já no meu equipamento e alugando a sala, eu fui juntando dinheiro para comprar, junto com meu marido, a sala desse prédio mesmo no 9º andar. E o prédio estava no chão, a gente passava aqui na frente e falava assim, ai, o meu andar ainda não chegou, porque era o 9º, né? Quando ficou pronto isso, aí mudei para o 9º andar. Que ano foi isso? Isso eu já estava grávida do segundo filho e foi em 92, quando ele nasceu, que eu mudei para cá, para esse prédio, né? E isso rolando cursos. Nessa época, o Dr. Dotto ouviu falar que tinha começado existia implante na época, mas não existia implante aprovado do ponto de vista científico. Quando foi em 92, o Dr. Dotto começou a falar, olha, agora tem um implante que todo mundo todo mundo não, que está aí no mundo, foi aprovado do ponto de vista científico, e eu estou indo para fora para falar com o Dr. Carranza, que foi quem chamou ele, que falou assim, Dotto, você precisa vir aqui ver uma coisa. Bom, o Dr. Dotto foi para lá e entendeu que aquilo ali era uma mudança de paradigma. Ia ser um divisor de águas mesmo na implantodontia, entre o que era aprovado cientificamente, que era esse implante que se faz até hoje, e aquilo que não era aprovado cientificamente, né? E aí ele foi se inteirando cada vez mais disso e trouxe para o Brasil, ele mais outros dentistas, que agora eu não lembro o nome, o primeiro curso de implante para credenciar dentistas a fazerem esse curso. Na época não existia especialidade de implante, existia um credenciamento, que eram 3 dias de curso e você saía fazendo implante, tá? Eu fiz esse primeiro curso e comecei a fazer implante nessa época. Na verdade, eu não pude fazer já em 92, porque também era muito, muito caro comprar o motor, toda a sequência clínica e tal. Então eu me preparei durante 1 ano e comecei a fazer, o meu primeiro implante foi feito em 93. Ainda só com cursos dessa natureza, 3 implantes. E aí nessa época também, a gente começa a dar cursos de formação de outros dentistas nesta área. Somente em 96 é que o CRO aprova isso como especialidade, mas aí com as regras de especialidade, ou seja, você tinha que fazer um curso de 2 anos e meio para ter o título de especialista. Então, naquele momento, ninguém tinha título de especialista, nem o Dr. Dotto. Só que, claro, como ele foi dos pioneiros, teve alguns pioneiros que receberam o título sem ter feito o curso, porque não existia. Por meritocracia e tal. Então, nessa época, apesar de eu já fazer 3 anos que eu fazia implante, eu quis entrar nesse curso que tinha o nome do Dr. Dotto, porém quem deu o curso mesmo foi o Dr. Vicente de Souza Pinto. E também, de novo, esse primeiro curso de implante que teve aqui em Campinas, e que foi o primeiro no Brasil, também teve a intermediação do Dr. José Luiz Junqueira, que na época ele estava começando a faculdade São Leopoldo Mandic, e aí teve 2 cursos, na verdade, quase que concomitantes, com acho que uns 8 meses de diferença. O curso que eu estava fazendo, que eu tinha entrado, e dali 8 meses começou um segundo curso, aí sim, na faculdade São Leopoldo Mandic, quando ela nascia, vamos dizer assim, do ponto de vista do primeiro curso de especialização na área odontológica. Na verdade, a coisa que sempre me motivou, e me motiva até hoje, é pertencer a uma equipe equipe boa, que esteja dando algum curso. E isso acontece até hoje na minha vida, né? Como professora assistente ou às vezes, no passado, como coordenadora de curso. Quando nós fizemos então esse primeiro curso de especialização que eu fiz como aluna, nós conhecemos pessoas muito boas como alunos mesmo, porque todo mundo estava na mesma busca que eu. Quem fazia implante não tinha título. E nessa época eu conheci um outro mestre, que era aluno, que se chama Dr. José Escarso Filho, e que foi também um divisor de águas na minha vida.
as coisas vão acontecendo tudo junto na nossa vida, né? Não dá pra gente separar totalmente a vida profissional, da vida familiar, dos cursos que a gente dá e da clínica. Então, todas essas mudanças que foram acontecendo, e eu estava focando até agora, mostrando os mestres que me influenciaram, tem que entender que as mudanças que eu via lá fora, eu trazia tudo para dentro da clínica. Então, por exemplo, quando minha filha nasceu, que eu ainda não estava nesse consultório, eu fiquei um mês só de repouso e já voltei a trabalhar com um mês. E aí eu precisava de alguém que cuidasse dessa minha filha. E nessa época eu consegui uma menina que tinha 14 anos, que morava pertinho desse lugar que eu trabalhava, e que ela virou babá da minha filha por meio período. Então eu ia para o consultório com a minha filha e essa menina cuidava da minha filha. E ela está comigo até hoje, que é a Claudinha, nossa secretária, para quem me conhece sabe. Então a Claudinha começou comigo nessa época como babá da minha filha e estamos juntas até hoje, né? Nesse curso, então, conforme eu estava falando, que estava acontecendo junto, né, com toda essa parte pessoal da vida da gente, eu conheci o Dr. José Escarso Filho. E ele era especialista já na época em bucomaxilofacial. E ele tinha muita experiência nisso. E eu considero ele assim um profissional que tem uma mão para trabalhar e uma inteligência fora do padrão. E nós nos damos muito bem, ele, a doutora Carmen também, que trabalha aqui nesse mesmo prédio, que é muito minha amiga. E a gente foi se afinando a tal ponto que quando o curso terminou, durante o curso, o doutor Vicente, que era o coordenador do curso, já convidou eu e o Escarso para fazermos parte da equipe dele, dando a aula como professor assistente no curso que estava começando lá na Mandic. A gente ficou pouco tempo, nós não ficamos muito tempo, mas já teve esse adendo, porque, enfim, a gente acabava de alguma forma se destacando, né? Então, quando o curso terminou, o Escarso, a Carmen, a gente resolveu montar uma equipe para dar uma coisa que não existia na época, que era preparar a boca para receber o implante. E na época, como ainda continuava rolando os cursos de periodontia, que eu estava envolvida nisso, o coordenador da associação falou assim: Márcia, você programa um outro curso para a Associação dos Dentistas? Eu falei assim: olha, eu teria vontade de programar um curso que não existe, que é um curso de cirurgia avançada para implantodontia. Eu tenho a pessoa que pode tocar esse curso, que era o Escarso. Então a gente fez um curso com o aval da Associação dos Dentistas, mas dentro da São Leopoldo Mandic, para fazer porque lá já tinha centro cirúrgico, já tinha tudo preparado para fazer esse curso avançado. E desse desdobramento todo, essa equipe acabou montando mais tarde curso de especialização em implante em Ribeirão Preto. Depois a gente foi para São Paulo dando curso de especialização e todo esse desenvolvimento que aconteceu. Então, basicamente, assim, eu fiquei 10 anos envolvida com cursos de periodontia e eu diria que mais uns 10 anos envolvida, ou até mais, com cursos de implantodontia. Nesse entremeado nisso tudo, chegou um momento que era só eu como profissional aqui na clínica, no 9º andar, e eu estava meio perdida na questão eu via que não dava mais para ficar somente eu. Por quê? Porque a odontologia tinha mudado. Aquilo que era uma verdade quando eu vim para Campinas, que a especialidade era você ser exclusivo naquela área, já não era mais uma verdade para a época que a gente estava vivendo. Por quê? Porque muitos colegas estavam se agrupando em clínicas com todas as especialidades. Então a quantidade de indicação para fora estavam mudando, né? Então nessa época eu chamei uma pessoa que também foi muito importante na minha vida, que é a Nádia, que foi uma administradora e ela veio fazer um diagnóstico
dos processos todos que acontecia dentro da clínica, dentro que não era a clínica Sinergia, dentro do consultório da Márcia. Ela mexeu em tudo. Pensa assim, é como se você estivesse fazendo uma faxina que você quer saber de fio a pavio o que tem tudo ali. Então ela mexeu junto com a minha administradora na época, que era nem era administradora, né, que é a irmã da Cláudia, que era a Cássia. Ela entendeu que eu tinha uma preciosidade dentro da clínica, que era muitos pacientes de muito longa data, muito fiéis e que já tinham mudado do dentista original que tinha me indicado. Eles mudavam do dentista original, mas não mudavam de mim para fazer a prevenção, porque todo o foco da clínica nasce, por eu ser de origem da periodontia, a pauta principal que embasa todos os nossos tratamentos aqui na clínica é o enfoque preventivo, porque eu tenho isso da periodontia, né? Então, quando ela viu tudo isso, ela falou: Márcia, você precisa virar uma clínica. Falei: nossa, é? Ela falou: sim. Por quê? Porque os pacientes confiam em você. A parte que eu sentia é que muitas vezes eu devolvia o paciente para o outro dentista, que já não era mais o dentista que tinha me indicado pela primeira vez, só que o trabalho que vinha em cima prejudicava a saúde da gengiva. E aí ficava um jogo de empurra, entre aspas, quem é que tá... Então a tua gengiva que está inflamada, não, mas a gengiva está inflamada porque o trabalho não está bem feito. Ah, mas por que o trabalho não está bem feito? E aí ficava uma coisa complicada. Então, dentro do amadurecimento profissional que eu fui tendo ao longo desse tempo todo, desses anos todos, eu precisava ter uma equipe que fosse interdisciplinar, mas coordenada por mim, porque pela experiência toda que eu já tinha de odontologia e o trabalho que eu queria entregar para o paciente tinha que ser pessoas que se afinassem com a minha forma de trabalhar. A primeira pessoa que eu tive para isso, que era a área que precisava, era para fazer restauração. Essa pessoa não ficou muito tempo comigo, porque teve algumas questões ali com os pacientes, porque é muito difícil o paciente que confia em você confiar num outro profissional. Depois eu tive um outro profissional aí na área específica de prótese sobre implante, porque a minha sobrecarga de trabalho era muito grande e eu não dava conta de tudo. Então eu tive um profissional, o Dr. Marco, que trabalhou comigo durante muitos anos. Depois veio a mulher dele também, que trabalhou comigo muitos anos, e a gente se afinava, né, na questão de que eu coordenava um tratamento e eles são, hoje não estão mais aqui, excelentes profissionais. Então, esse princípio de a pessoa ser especialista na área que ela é e ser um excelente profissional e ter o carinho e o cuidado no atendimento do paciente, para mim, são pontos fundamentais. Sempre que uma pessoa chega para mim como sendo um profissional, eu sempre estimulo a fazer mais coisas. Então, por exemplo, a doutora Daniela, que está aqui com a gente até hoje, ela entrou como especialista exclusivamente em endodontia. Com o tempo eu falei: Dani, eu acho que você poderia, porque a odontologia foi mudando, eu acho que você poderia fazer um curso de especialização numa outra área. Então a Dani também fez especialização em prótese. A mesma coisa a doutora Andréia. A doutora Andréia entrou aqui como especialista em dentística, que foi a coisa pela qual eu chamei ela pela primeira vez, que eu já tinha conhecido ela num curso em São Paulo, de uma delicadeza de pessoa e de profissional super competente. Isso já faz acho que a Andréia está comigo há 12 anos. Ela entrou só como especialista em dentística. Só que aí, ela também já tem esse impulso, ela sempre adora fazer curso. Hoje ela é especialista em dentística, especialista em prótese, especialista em implante. Então, é cheia de especialidades, né? Porque a odontologia hoje requer isso. Tanto que da minha parte, se for ver, eu formei, a minha especialidade primeiro é periodontia, depois a minha especialidade foi implante. Mas para quem faz periodontia, para quem faz implante, não dá para ficar só com essa visão. Então, os N cursos voltados à área de prótese, voltados à área de dentística, à área de reabilitação e atualmente a área de harmonização, eu preciso estar sabendo fazer. Não que necessariamente eu tenha que fazer isso na clínica, mas para poder
orientar o paciente a fazer o tratamento como um todo, eu preciso saber de tudo isso. Então, como eu falei que o meu motor propulsor, tanto para a clínica quanto para a motivação do tratamento para os meus pacientes, é sempre estar envolvida em cursos. Hoje eu faço parte de uma equipe como professora assistente lá na São Leopoldo Mandica, em São Paulo, na equipe da doutora Maristela Lobo e do Dr. Roger Fischer. Que a gente faz o quê? A gente dá curso, eu como professora assistente, eles como coordenadores, de especialização em harmonização orofacial, que é uma área que, da mesma maneira que o implante, ficou um tempo sendo feita pela odontologia sem que houvesse um credenciamento pelo Conselho Regional de Odontologia para essa especialidade, então ela não existia como especialidade e ela passou a existir como especialidade há uns 2 anos atrás. Então, no momento em que o Conselho coloca isso como uma especialidade, aí surgem os cursos padrão dentro daquela área de especialidade. Então, hoje eu faço parte da equipe. Como eu não tenho o título de especialista em harmonização, eu contratei para a clínica uma pessoa, que é a doutora Ana, que é especialista já com título, porque ela fez o curso, ela é super novinha e muito boa profissional, porque se alinha dentro dos conceitos que eu tenho para a Clínica Sinergia. Entrar num assunto com você, ainda dentro dessa questão de profissionalização, de conhecimento, né? Eu percebo que você não tem nenhum problema de passar o seu conhecimento para frente, né? Porque tem algumas pessoas que, eu sei fazer, mas eu tenho que ser exclusivo do jeito que eu faço, né? Uhum. E assim, você tem isso, é uma coisa nata, ou você aprendeu isso com os seus mestres, que também não tiveram nenhum problema, né? Eu entendo dessa forma, e acho que você é a profissional que é hoje, por conta do conhecimento que você herdou deles, né? Sim. Porque assim, a gente tem ganhos materiais, tudo, né? Mas o conhecimento é uma coisa de preço. Sim. Eu acho que com relação a isso, tem as duas coisas. Você se alinha com pessoas que têm a ver com os seus princípios e com a sua visão de mundo. Porque, entenda assim, eu tive N contatos com inúmeros professores, mas você se alinha com aqueles que os teus princípios batem com os deles. Então, essas pessoas generosas na disponibilidade do conhecimento que marcaram a minha vida, por que será que marcaram? Porque provavelmente se alinhava com tudo aquilo que eu já tinha dentro. Então, para você ver, falando um pouco disso, né, que não é exatamente da minha área, mas é a coisa que me motiva a motivar as pessoas. Eu preciso estar motivada para motivar as pessoas, né? Então, a coisa que me motiva é eu estar participando de cursos e sempre me estimulando com coisas novas. Então, tiveram divisores, né, de águas nesse percurso. Um deles foi uma coisa muito difícil, que foi tomar a decisão de fazer aquele investimento enorme em implantes. O outro foi há uns anos atrás, de tomar a decisão de montar a clínica. O outro foi a decisão de entrar na era digital, numa fase em que eu já estava com muitos anos de formada. E entrar na era digital com o CAD/CAM, com o scanner, com fazer o dente aqui dentro da própria clínica, através da chamada odontologia digital, não requer só um investimento de comprar o equipamento que é caro. Requer um investimento de tempo, requer um investimento de muita formação, de muito curso. É como fazer uma odontologia nova. E para isso, é importantíssimo você contar com pessoas que pensem dessa mesma forma que você, que acreditem nisso. Então, eu tinha aqui dentro da clínica tanto a doutora Daniela quanto a doutora Andréia, que me estimularam nisso.
de vamos sim, é a odontologia que está aí, vamos sim. E nesse vamos sim, a gente entendeu outra coisa. O nosso trabalho como dentistas não dá para a gente se envolver e ficar fazendo também o trabalho de laboratório, a gente precisa entender. Então, nesse momento, o que eu tenho na mão? O que eu tenho de equipe? Quem é que tem o dom para poder fazer isso ou que tem a vontade de fazer isso? E nesse momento, eu contava já com uma secretária, que ela era auxiliar, que é a Olívia, e que eu falei, Olívia, eu tenho uma oportunidade para você, mas você precisa abraçar isso comigo. A oportunidade é, você tem que fazer um curso de formação em prótese, que leva 2 anos, e após esse curso eu vou te mandar para vários lugares para você se especializar no sistema CAD/CAM que nós vamos comprar, para você depois, com o tempo, assumir isso aqui dentro da clínica. E hoje ela assumiu. Da onde que eu tiro essa história? Eu tiro da época em que eu estava fazendo aquela remodelação aqui no consultório com a Nádia, que era a pessoa que veio entender o que estava acontecendo, e ela falou assim para mim, você precisa de uma administradora aqui, que eu não tinha. Eu falei, com quem eu posso contar? Das pessoas que eu tinha na mão naquele momento, que eu falo que eu tinha nessa época, 3 meninas que me acompanhavam desde sempre, quase desde sempre, que foi a Cláudia, a Cássia e a Ivani. Dessas 3, a Cássia, depois de 30 anos, saiu. Eu estou ainda hoje com a Ivani e com a Claudinha aqui comigo. Mas neste momento, quando a Nádia falou que eu precisava de uma administradora, eu cheguei direto na Cássia, ela tinha o perfil. Falei assim, Cássia, nós precisamos de uma administradora. Você topa fazer faculdade de administração? Ela tinha tido a filha dela, a segunda filha, fazia pouco tempo. E eu tenho uma admiração enorme por essa mulher, porque ela fez um sacrifício muito grande e conseguiu fazer o curso, se formar e ficar comigo até faz o quê? 2 anos. Né? E nesse período eu já sabia, porque ela já tinha me falado que ela tinha outros sonhos de vida. E desses sonhos ela ia me avisar com antecedência quando ela iria sair daqui. Então, quando completou 30 anos, 6 meses antes, ela falou, Márcia, chegou o meu momento. Eu vou sair, mas eu também já tenho a solução para você, porque imagina, toda a administração estava na mão dela. E aí ela tem uma nora que já tinha feito também faculdade de administração, antes de conhecer o filho da Cássia. A Cássia treinou essa menina por 6 meses, não sei se foi 6, não, acho que foram 3 meses. Treinou por 3 meses. Essa menina é inteligentíssima, pegou tudo de uma forma tão meiga e tão inteligente na forma de fazer, fluiu. Tanto que os pacientes têm um relacionamento excelente com ela. É uma coisa assim que eu sou abençoada de várias formas, mas de várias formas. E a maior bênção que eu acho que eu tenho são as pessoas que fazem parte da minha vida. Porque assim, eu vejo tanto potencial, eu vejo tanta doação. É assim, por isso, inclusive o nome Sinergia vem da época que a Nádia fez esse trabalho, então vamos considerar isso, era 90, não lembro direito a data, faz muitos anos, quando ela falou assim, agora chegou o momento da gente dar um nome para a clínica. E ela fez várias reuniões com a gente, várias, onde tem aquelas coisas de missão, visão e valores, tem tudo aquela. Isso era feito entre a equipe que eu tinha naquele momento, né? Aonde eu tinha as 3 que era o meu tripé, né? Minha base, vamos dizer assim. E nessa coisa ela falou assim, olha, a coisa que mais me chama a atenção é a sinergia com que vocês trabalham. A sinergia de vocês entre vocês e de vocês com os pacientes, porque ela fez todo um diagnóstico, uma análise e tal. E aí ela tinha me dado 3 nomes para eu escolher que simbolizavam mais ou menos a mesma coisa. E aí eu escolhi o nome de Sinergia, junto com as meninas, né? Então, assim. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, isso não é assim, no seu caso, a gente vê isso em várias histórias, né?
moço que fugiu o nome dela, da menina. Jacira, né? Da Cássia? Da administradora? Cássia. Assim, as dores na vida da gente, a gente tem duas formas de lidar com ela, né? Ou a gente sente e chora, ou a gente supera. Se entende que, assim, você, né, eu vi lá atrás que você falou, nossa, aquela foi uma época muito difícil, muito dura. No sofrimento, você entende que a gente tem esses dois viés, a gente tem essas duas possibilidades, né? Ou a gente se lamenta, ou a gente se supera e evolui. Sem dúvida, sem dúvida. Você cresce pelo amor ou pela dor, né? E eu acho que é importante na hora que a gente tem que tomar alguma decisão, que essa decisão seja baseada nos teus valores e que você possa contar com alguém que também te ajude a pensar. E nesse ponto eu tenho meu marido, que ele é ótimo nisso, porque ele me faz pensar e me questiona muitas coisas. Porque às vezes eu vou com muita sede ao pote e ele é como o meu advogado do diabo, ele dá um ponto de equilíbrio, né? Então, e sempre que eu tenho decisões importantes para tomar dentro da clínica, eu chamo as mais velhas comigo. Muitas vezes as mais novas também, mas as mais velhas. Então, assim, eu dei alguns exemplos aqui, como da Cássia, como da Olívia, né? Mas eu não posso deixar de contar uma história que foi assim, eu tinha num determinado ponto lá atrás, eu tinha só duas secretárias, que era a Cláudia e a Cássia. E, conforme eu falei, né, a vida se mistura, não é só profissional. E elas engravidaram com uma distância muito pequena entre uma e outra. Acho que dava um mês, uma coisa assim. Então, as duas iam estar em licença maternidade muito próximas, né? E aí, eu falei assim, bom, nós vamos precisar de mais alguém aqui enquanto uma de vocês sai. A Cássia ia ter o bebê primeiro. E aí elas chamaram, então, a prima delas, que é a Ivani. A Ivani veio e com a ideia de ficar só durante esse período. Por quê? Porque também, de novo, né, você ter vários funcionários, isso tem uma despesa bastante grande com toda a parte, né? E então tinha ficado nisso. Só que eu gostei muito da Ivani. E elas também, né? Aí foi assim, a Cássia saiu, e aí quando a Cássia estava com um mês também, com um filho de um mês, a Claudinha teve que sair. Aí a Cássia voltou antes. Essas coisas hoje quase nem se faz mais, mas se fazia. A Cássia voltou antes para dar suporte aqui. Então ficou a Cássia e a Ivani na época. Quando voltou a Claudinha também, as duas, a Cláudia e a Cássia, que eram as primas que tinham chamado ela, chegaram para mim e falaram, olha, a gente gostaria que a Ivani ficasse. Eu falei, eu não tenho como marcar 3 salários. Não, você diminui um pouco o nosso para poder ficar com a Ivani. Olha isso. Aí assim, não teve dúvida, né? Não teve dúvida. Aí já ficamos em 3. Hoje estamos em 7 funcionários. Até que ponto, Márcio, você entende que você falou, olha, eu tenho muita gratidão por tudo que eu tenho recebido, né? Mas até que ponto o que você dá, você recebe em dobro e às vezes até mais? Porque assim, você também me parece, né, a gente está se conhecendo, estamos, né, nos conhecendo, mas você me parece ser uma pessoa que é firme, sim, que temos que ter, né, firmeza nas nossas decisões, mas uma pessoa me parece ser uma pessoa muito generosa. Então, você concorda com essa lei universal que assim, o que a gente dá, a gente recebe às vezes mais do que a gente espera? Eu acho que eu sempre sou devedora. Eu acho que eu sempre recebo mais do que aquilo que eu dou. E assim, toda essa trajetória, desde criança,
eu sou uma pessoa que tem muita fé. Então a sensação que eu tenho, e isso eu acho que também varia de fase para fase na vida, mas é que eu sempre tenho uma proteção muito grande de um guia, vamos chamar de anjo da guarda, guia espiritual, o que for. Mas eu acredito muito nisso, e essa certeza de ser cuidada e de tipo, vamos fazer o bem, não importa, vamos tentar sempre fazer o bem. Então o retorno que eu tenho disso nas palavras dos meus pacientes, na confiança que eu vejo muitas vezes numa primeira consulta, ele nem me conhece, numa primeira consulta, o olhar amoroso, porque eu procuro entender, e isso eu acho que tem a ver com a fé, com a sei lá, com a gratidão mesmo que já está embutida dentro da gente, de olhar aquela pessoa como uma pessoa que necessita de ajuda. O que eu posso fazer? Então, o retorno, seja em palavras, seja num olhar, seja nessas meninas todas que estão comigo, na minha equipe toda, que eu vejo que se dedicam pra caramba, tanto no atendimento do paciente quanto para facilitar a minha vida, não tem. Para mim isso é mais do que eu dou, entende? Eu sei que eu sou generosa em vários momentos, né? Sei lá, não sei se eu sou, mas acho que sim, mas eu ganho mais. Eu ganho mais. E tudo permeado, né? A família está permeada, o apoio do meu marido, dos meus filhos, o reconhecimento que eu sinto deles por todo esse trabalho, por toda essa trajetória, né? É muito bom. Cada vez que eu recebo de um paciente um elogio, um reconhecimento, eu não sei, eu agradeço, só agradeço, eu falo muito obrigada, né? Muito obrigada, é recíproco, eu gosto muito de você também, e assim. Dentro dessa questão da gratidão, né, da fé que você tem, que eu compartilho também, né, desse sentimento, tem um pensamento assim, né, que a gente atrai, né, aquilo que a gente vibra, né? Me fala um pouquinho disso, porque assim, eu acredito, assim, eu também acredito em anjos, né? Anjos numa outra dimensão e anjos que estão aqui. Sim. Né? Esse aqui é um anjo na minha vida também, me ajuda bastante. Né? E me fala um pouquinho disso, então, desses anjos que te cercam aí em todos os lugares. Sempre que eu venho para o trabalho, eu faço uma oração para me preparar para o dia, né? Então é uma concentração, é uma oração mesmo. E quando eu vou fazer alguma coisa mais, não vou dizer difícil, às vezes sim difícil, mas não que seja difícil para mim, mas que eu sei que possa ser difícil para o paciente, uma cirurgia, uma coisa que ele vem mais preocupado e tal, ou que seja difícil mesmo para mim, para poder deixá-lo calmo, Não vamos colocar difícil, vamos colocar desafiador. Seja mais desafiador para você. Então, quando eu tenho alguma cirurgia ou algum caso, normalmente é cirurgia, né, que eu acho que a gente necessita de uma concentração maior, que seja mais desafiador, eu me concentro, faço uma oração e peço a Deus que trabalhe através das minhas mãos e que se em algum momento eu fraquejar, que Ele assuma. Eu tenho isso, não sei, faz muito tempo que eu tenho isso. E eu sinto realmente, teve momentos em algumas cirurgias, que eu não vou lembrar qual, não importa, em que estava muito desafiador. E eu sinto uma renovação na hora que eu me conecto lá em cima. Isso com os anjos ou o Espírito Santo, né? Então eu tenho os anjos lá de cima, só que eu tenho uma pancada de anjos aqui embaixo, né? A Ivani, que é a minha auxiliar direta,
ela abre o campo para eu poder trabalhar. E ela tem uma bondade, um sorriso, uma generosidade tão grande no trabalho que ela faz, tanto para mim quanto para o paciente, que realmente isso me comove. Muitas vezes eu falo assim, Vani, obrigada, viu? Porque ela é o meu anjo ali do lado, ela é o meu outro olho. Se for pensar assim, mais próximo para aquilo, é ela. Claro que eu tenho todas as outras meninas que ajudam a arrumar a sala, com todo o critério de esterilização que tem que ter, que elas aprenderam isso comigo ao longo dos anos. Que a gente é muito... Só para ter uma ideia, por exemplo, Propé, que é isso aqui, é desde a época que eu fiz o primeiro curso de especialização. Hoje virou moda usar Propé por causa da Covid, mas isso a gente já tinha aqui desde 96 que começou o Propé. Eu sou da época na faculdade que não se usava luva. Na época, só se usava luva na hora da cirurgia, para atendimento do paciente, para restauração, para prótese, não se usava. Luva começou a ser implementada para valer em 83, por conta da época da AIDS, etc. Aí começou a se usar luva para todos os procedimentos, mas na minha formação não tinha. Então esses anjos que entendem o que... Anjos terrenos, né? Que entendem o que você quer. A Kel, que na recepção trata os pacientes de uma forma clara, de uma forma carinhosa o tempo todo, nas mensagens, no retorno, é outra bênção na minha vida. E ela é irmã da Olivia, né? Então aqui tem tipo uma coisa familiar, né? Uma panelinha, tanto que em casamento fecha a clínica, porque vai todo mundo, essas coisas, né? A Jaira, que está na parte de esterilização, que também é outra bênção. A Jaira já foi funcionária aqui, depois ela precisou sair por questões de saúde, depois eu resgatei ela outra vez, e ela trata todas nós como se ela fosse uma mãe. Ela faz lanchinho, cuidado, porque na verdade a Clínica Sinergia é cuidados odontológicos, só que não são só odontológicos, é cuidado como um todo. As pessoas, a Claudinha, eu falo que é a memória da clínica, porque a Claudinha me acompanha desde a época que ela era babá, então imagina, eu conheço ela muito e ela me conhece muito, e a gente tem uma harmonia muito grande de trabalho nisso tudo. Mais recentemente a gente teve mais uma secretária mais nova, que é a Geice. A Geice tem um sorriso lindo, ela é muito divertida, ela é muito moleca, porque ela é nova, ela tem 20 anos. E é muito competente no que faz. Ela é auxiliar da doutora Andréia, trabalha super bem. Então, assim, se eu for enumerar as qualidades de cada uma delas, eu não tenho nem palavras para dizer. E eu acho que, assim, parece assim, a Márcia está sendo falsa falando tudo isso. Não, eu posso talvez não dizer tudo isso para elas, mas elas sabem o quanto eu admiro, elas sentem o quanto eu admiro. Então, não sei. E assim, né? Nós temos o dia de hoje, né? E a gente está tentando fazer o melhor hoje para que no futuro também a gente continue tendo os resultados de atenção, de carinho. Sempre que eu contratei uma auxiliar, eu nunca perguntei, assim, nunca foi um critério para entrar aqui já saber fazer coisas dentro da área. Por quê? Porque para mim o mais importante eram os valores que essa pessoa tinha. Porque eu tenho uma estrutura hoje que as meninas, as outras secretárias todas, elas treinam essa pessoa. Então, se essa pessoa tiver boa vontade, que é um valor, se ela vestir a camisa como equipe, que é um valor, se ela tiver os valores básicos básicos não, valores importantíssimos, né? Que são passados, e tem outras pessoas mesmo que não sejam cristãos, mas que têm esses valores impregnados de respeito, de ética, de gratidão, de tudo isso, ela está dentro. Ela só não vai ficar se realmente ela não tiver habilidade para aquilo. Mas se ela tiver isso, ela vai ficar, tanto que... E, assim, eu fiz agora um pensamento aqui, né? A gente falando, né?
mais um pouquinho desses anos aqui, né? Você nasceu de 2 anjos, né? Sim. Depois teve o doutor lá em São Paulo. Então você é realmente uma... Você é abençoada. Eu sou muito abençoada. Papai e mamãe ainda estão vivos. Sim, tanto que eu falei com eles agora um pouco antes da gente fazer essa entrevista, né? E eu vejo assim, ó, o meu pai sempre foi, nessa época também, né, de quando eles era o chefe da família e a mulher era a dona de casa. Porém, a minha mãe, ela nunca foi só dona de casa. Porque na época, ela, quando era solteira, ela já trabalhava para o pai dela como telefonista. Quando casou, meu pai comprou a casa que ela morava, então ela continuou na mesma casa. E sendo telefonista. Só que, né, nesse momento, todo o dinheiro era administrado pelo homem. Essa coisa me marcou. Não que meu pai fosse mal, claro que não, nem é. Mas essa coisa da minha mãe ter que pedir dinheiro para o meu pai, para as coisas que ela precisava para casa, e que, óbvio, dentro do transcorrer do casamento, tem hora que isso é complicado e sempre acha que está gastando demais, ter que dar satisfação era uma coisa que eu não queria para mim. Isso eu já sabia desde criancinha. Eu não queria isso para mim. Então eu acho assim que esses anjos, eles mostram tanto aquilo que você quer seguir como aquilo que você não quer. Então os exemplos a gente pode pegar de várias formas. Eu tenho 2 anjos também, que são os meus 2 irmãos. O meu irmão mais velho era quem estava em São Paulo e que me acolheu lá. E o meu irmão mais novo, hoje, já faz um tempo, me carroceia para tudo que é lado também. Me pega, quando eu vou para Porto Alegre, ele sai da cidade dele, vai lá, me pega para levar para casa da mãe, cuida. Ele é o que tá, como ele é solteiro, ele cuida dos meus pais. Então eu nunca vou conseguir pagar isso que ele faz, sabe? De retribuição. E ele é muito generoso. Muito generoso. Olha, eu acho assim, a única coisa que eu gostaria, né, que você falasse só mais um pouquinho, se você vê a Clínica Sinergia hoje como uma família. Eu acho não. Eu tenho certeza que a Clínica Sinergia é uma família. E o meu intuito para a clínica, o que eu vejo para a clínica no transcorrer daqui para frente? Eu quero ter essa equipe tão bem afinada, já está bem afinada, mas hoje eu ainda sou, vamos dizer assim, o centro, o pilar da Clínica Sinergia. Isso não vai precisar ser assim, vamos pensar daqui 10 anos. Daqui 10 anos, provavelmente, eu já vou ter parado, pelo menos parado de trabalhar direto na boca do paciente, porque inclusive eu tenho um acordo com as meninas aqui do consultório, da clínica, que no momento que a minha mão não estiver firme, porque eu tenho a mão super firme, eu sinto, eu trabalho, modéstia à parte, eu trabalho muito bem. Quando alguma perceber que a minha mão já não está firme, porque às vezes a gente se acha tão poderoso que não se dá conta da hora de parar. Então, se em algum momento isso acontecer, eu já tenho uma combinação com elas que elas vão me falar. E é por isso que eu estou calibrando e passando tudo aquilo que eu sei para essa equipe, para que no momento em que eu não puder mais trabalhar, essa equipe continue dando a todos os pacientes e entre elas todas o sustento que elas precisam para a vida delas e para suas famílias e o atendimento que a gente dá hoje para os nossos pacientes, que continue independente de eu estar trabalhando ou não. E hoje, se for ver, muitos casos já rolam assim, já desenrolam desta maneira. Eu estou na frente na questão do planejamento, junto com a equipe, porque eu não sei tudo. Hoje o conceito é você ser um profissional multidisciplinar, sim, mas não que necessariamente você precise fazer tudo. Então,
eu administro a organização clínica, né, dos atendimentos clínicos da clínica, direcionando o tratamento de um mesmo paciente para os profissionais que eu tenho aqui dentro, porque eu confio no que eles vão fazer e porque está dentro de um planejamento. Não é assim, então agora faz isso, depois faz isso, sem ter uma cronologia da sequência que tem que ser seguida para que a gente tenha um resultado final. Então, muitas vezes eu falo assim, olha, o seu caso ficou muito bom. Não é que eu fiz o caso, que o caso ficou muito bom, mas sim que a equipe, através de uma coordenação, de a gente ter sentado juntas e ter feito esse planejamento, conseguiu o início, meio e fim, com um bom resultado do ponto de vista odontológico e também com uma satisfação do paciente. Porque se tem uma coisa que não traz felicidade para a gente, é você fazer um enorme de um tratamento e o paciente não ficar feliz. Então, não é compensador. A gente gosta é que o nosso trabalho seja bem feito, sim, mas que seja valorizado pelo paciente, que ele goste daquilo, né? Então, para mim, isso é isso que eu vejo para a clínica, é fundamental. E é isso que eu vejo assim para o futuro da clínica. Legal. Eu ia até te perguntar isso lá atrás, na verdade seria a minha próxima pergunta, né? Mas foi legal você falar isso. E você vê assim que as coisas fluem de uma maneira tão natural, né? Para a clínica, para vocês, para a equipe, para o time como um todo. Porque o foco principal, na verdade, não é ganhar dinheiro e sim ajudar pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o dinheiro vem em decorrência. Veja, você precisa ser justo com você, com o outro e não pode deixar que o outro te prejudique. Então, o trabalho que a gente entrega aqui não é um trabalho que vamos dizer assim, tudo vale se for pago. Não é assim. É assim, o trabalho tem um valor. Ele é diferente de outros valores, com certeza, tanto para mais quanto para menos, se comparado com outros. Mas aquilo que a gente propõe para o paciente precisa ser justamente remunerado, certo? Porque se você faz o trabalho e não é remunerado, vamos dizer assim, a gente ainda não chegou na santidade, né? Não dá. Por quê? Porque você tem uma série de compromissos, né? Então eu acho assim, isso que a clínica tem até hoje, que é você ter uma carteira grande de clientes que te acompanham há tantos anos. Isso é pelo trabalho que você faz. O dinheiro vem em decorrência desse trabalho. O foco não é o dinheiro. É óbvio que ele vai chegar, mas o foco tem que ser no melhor tratamento, num bom gerenciamento da clínica, porque senão você também só trabalha e não recebe para pagar aquilo que você tem para oferecer. Então você tem que ter foco num bom tratamento, numa boa gestão de toda a clínica e, em consequência disso, o dinheiro vem pelo trabalho que você executa. Está sempre protegido e guiado. E que em algum momento, claro, né? É você que tem que tomar uma decisão, lógico. Mas eu tenho convicção disso, que se a decisão, dentro de uma decisão que você tem que tomar, se a decisão for baseada nos teus valores, você vai para o caminho certo. Entenda que uma decisão entre fazer um trabalho mais ou menos, mas poder ganhar muito, e fazer um trabalho bem feito e não ganhar tanto, quem é que vai balizar isso? São os teus valores. Onde é que está teu valor? É no trabalho bem feito ou é só no dinheiro? Então não dá. São valores assim, que o mundo está precisando. Tá carente, né? Tá muito carente disso. Agora, assim, fala um pouquinho para mim que a gente entra na clínica, né? E a gente se sente ambientado mesmo, né? É tudo assim, é tudo muito gostoso, tem a conduta de cada profissional, né? A interação, né? A coisa muito agradável, muito gostosa, a gente se sente muito acolhido.
Mas tem a parte estética também, né? Fala um pouquinho para mim de todo esse cuidado. Isso foi uma questão assim, que de novo mistura o familiar com o profissional, né? Há muitos anos atrás a gente encontrou um arquiteto que fez toda uma reforma na nossa casa e o meu marido se afinou muito com esse arquiteto em termos de gosto, porque o meu marido gosta muito de arquitetura, sempre gostou. E aí foi feita uma reforma gigante. Todas as gravidezes, as 2 gravidezes que eu tive, a casa estava em reforma. Eu falo que minha casa é uma metamorfose, nunca para, tá sempre, né? Para um pouco e já está em reforma, porque o meu marido adora fazer reforma e eu entro junto na história. Então, quando eu estava no 9º andar, e aí a gente estava no relacionamento com esse arquiteto, ele era meu paciente também na época, quer dizer, passou a ser meu paciente, e ele entrou no 9º andar e falou assim: Márcia, nós precisamos tirar esse ar de dor do seu consultório. Porque era um consultório super padrão, salinha tudo divididinha e tal. Aí eu topei de fazer a reforma com ele. Bom, quando foi feita aquela reforma lá no 9º andar, ele entrou com uma série de cores, com aberturas redondas, com coisas diferentes, que era o que ele estava fazendo na nossa casa. Os pacientes amaram aquilo ali, porque era uma coisa completamente diferente de você entrar em consultórios odontológicos que eles entravam dos outros dentistas que eles iam, né? Conforme a clínica foi crescendo, eu comprei essas 2 salas aqui no 2º andar, porque estava para comportar os dentistas que estavam se agregando a mim, eu precisava de um ambiente maior. E quando eu comprei aqui, eu quis fazer uma coisa meio independente. Eu achei que o arquiteto era muito enrolado, ele era mesmo. E tentei fazer um voo solo. Eu procurar o arquiteto, não largar na mão do meu marido, que ele também estava com uma série de coisas para fazer. Foi um desastre. Porque tudo aquilo que eu falei que eu gostava, tinha virado preto e branco. Estava virando preto e branco. Eu estressei de tal forma com aquilo, porque era o meu sonho construir isso aqui. Eu estava trabalhando no 9º andar e vinha visitar a obra aqui. Foi um desastre total. Aquilo ali quase que eu nunca entrei em depressão, mas aquilo ali, se fosse um momento para entrar em depressão, era aquele. Bom, aí eu cheguei para o meu marido e falei: eu não aguento mais. Toca você com quem você quiser. O que o meu marido fez? Buscou o mesmo arquiteto de antes. Ele chegou aqui, abriu aquele recorte que tem ali, pôs essas cores na parede, fez o design desses móveis, ou seja, ele deu a cara do consultório que tem hoje. E por que a gente continuou nessa linha? Porque era justamente o que os pacientes falavam, que o ambiente, independente do ser humano, que é responsável, vamos dizer assim, pelo acolhimento, o aconchego é dado pelo ambiente. Então, vou dizer assim, raríssimas exceções não gostam deste ambiente. Quem é as raríssimas exceções? A gente tem pessoas que gostam só de branco. Tem. Assim como tem pessoas que gostam, né? Até aí tudo bem. Mas eu digo assim, no geral, todo mundo elogia. Então, hoje esse arquiteto já é falecido, né? Meu marido estava querendo fazer mais uma reforma em casa e agora a gente não sabe quem pegar. Mas enfim, gratidão também por ele, que já está no outro plano, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que ter sempre gratidão na vida, porque a gente sempre tem ao que ser grato. E fazendo toda essa retrospectiva da minha vida, né, da vida profissional, mesclando com a vida pessoal, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e que me impulsionaram, me deram exemplos, me acolheram, me ampararam, me estimularam, as que estão comigo até hoje, que continuam sendo essas pessoas fantásticas, eu quero muito, muito, muito poder agradecer. Eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho. Eu sou grata pela minha família de onde eu vim, pela família que eu formei, pelos meus filhos, pelo meu marido. É uma bênção, né? A vida é uma bênção. A gente não sabe, ninguém sabe quanto tempo vai ter de vida, mas a vida que eu tive até aqui é só de gratidão.
os percalços que tiveram durante todo esse caminho, o aprendizado que a gente teve, as pessoas das mais simples, das meninas que eu morei lá naquele quarto com 3 no pensionato, que tinham uma vida tão difícil, muitas conversas a gente teve, conversas de vida, coisa que eu não tinha nem noção de que existia. Então, eu acho assim, se eu comparar a minha vida com histórias de vida de outras pessoas, eu sou muito abençoada e eu sou muito grata por isso.